Essa questão é um pouco mais pesada. Ele tem como informação limite de x tendendo a 1 de f de x sobre x ao quadrado sendo igual a 5 e quer que a gente calcule o limite de f de x com x tendendo a 0. Veja que os valores para o qual x está tendendo são diferentes e aqui eu tenho f de x sobre x ao quadrado. Aqui eu só tenho f de x. Então são coisas bem diferentes e eu não sei quem é essa função f de x. Então qual que vai ser a grande sacada? Olha para essa informação. Se ele deu para a gente que o limite de x tendendo a 1 da função dividido por x ao quadrado é 5, pela recíproca do teorema do confronto, significa que o limite dessa função tem que estar esmagado obrigatoriamente entre 5 e 5. Então, isso é verdade. 5 é menor ou igual ao limite de x tendendo a 1 de f de x sobre x ao quadrado, que é menor que 5. Porque veja, baseado no exemplo anterior, se eu tivesse aqui, a constatação é, se esse limite ficou esmagado entre 5 e 5, logo o limite vale 5. Então eu só desmembrei agora no sentido contrário. Se o limite dessa função vale 5, significa que ele está esmagado entre 5 e 5. O que eu vou fazer agora? Eu vou manipular de novo o que está no meio, visando chegar no que está aqui. Veja aqui, eu não posso simplesmente trocar o que é um limite de x tendendo a 1, fazer o limite ser de x tendendo a 0. Eu vou ter que, passo a passo, desaparecer com esse limite com x tendendo a 1, para depois fazer virar um limite de x tendendo a 0. E como que eu desapareço com um limite de x tendendo a 1? Eu, para poder cancelar, desaparecer com esse limite de x tendendo a 1, eu teria que ter limite de x tendendo a 1 aqui nesses dois lados da expressão também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função de cada lado, tal que o limite com x tendendo a 1 dê 5 como resposta. Por exemplo, função cujo limite com x tendendo a 1 dê 5 como resposta. Eu poderia ter como hipótese a função constante. Limite com x tendendo a 1 da função constante. Limite da constante é a própria constante. Então, isso é uma coisa que eu posso usar. Outra, posso usar limite com x tendendo a 1 de 5 vezes x. Veja que é verdade. 5 vezes x é 5 vezes 1, daria 5 como resposta. O que mais? Limite de x tendendo a 1 de x mais 4, por exemplo. Isso daqui, 1 mais 4, dá 5 como resposta. Então agora é a hora da criatividade. Você vai trocar esses valores extremos por dois limites com x tendendo a 1, que de fato dê 5 como resposta. Então eu estou aqui com três possibilidades. Tu poderia criar qualquer outra mais. X ao quadrado mais 4, por exemplo, também daria. Enfim, tem vários casos, várias funções que serviriam. Você vai olhar, usar da tua criatividade, criar duas delas para trabalhar aqui. Porque veja que esse 5 pode ser substituído por esse limite. Ou esse 5 pode ser substituído por esse limite. E é isso que nós vamos fazer. Então eu vou pegar, por exemplo, dessas aqui, tá? Qualquer uma é possível, qualquer outra que tu encontrasse também seria possível. Vou pegar essas duas aqui, ficaram mais emocionantes do que só um limite de uma constante, mas que se tu pegasse, estaria valendo também, tá? Então, eu vou trocar esse 5 aqui pelo limite com x tendendo a 1 de x mais 4. Então fica limite com x tendendo a 1 da função x mais 4. Então veja que eu substituir o número 5 por uma coisa que é equivalente a esse número 5. Isso é menor que limite de x tendendo a 1, f de x sobre x ao quadrado, e é menor ou igual a outro caso. Tem que ser diferente, tá? Não pode pegar a mesma função. Pega outra função agora. Vamos pegar essa, limite com x tendendo a 1 de 5x. Então veja que de fato, se tu substituísse o 1 nessas expressões, nesses limites, eles dariam 5 como resposta. Qual foi a vantagem de ter feito isso? É que agora apareceu limite de x tendendo a 1 aqui, limite de x tendendo a 1 aqui, limite de x tendendo a 1 aqui também. Então eu posso cancelar esses limites, porque isso seria a mesma operação em todos os lados da inequação. Sobrando x mais 4 é menor ou igual a f de x sobre x ao quadrado, que é menor ou igual a 5x. Olhe onde você está, olhe onde você quer chegar. Aqui eu tenho f de x sobre x ao quadrado. Eu quero só f de x, então tem que tirar esse x ao quadrado que está atrapalhando a nossa vida. O que eu vou fazer? Está dividindo,
joga para o outro lado multiplicando. Professor, mas eu não posso multiplicar x quando eu tenho inequação. De fato, isso é uma coisa importante de se lembrar, porque se esse cara, ao passar multiplicando, for negativo, alteraria o sinal da desigualdade. Se esse cara, passando para o outro lado, é positivo, conserva o sinal da desigualdade. Mas como eu estaria passando multiplicando x ao quadrado, tudo que é ao quadrado, de certeza que é positivo. Então ele vai manter esse sinal da desigualdade, logo eu posso jogar ele multiplicando sem me preocupar com ter que inverter nada. Então joga multiplicando, vai ficar x ao quadrado que multiplica x mais 4, menor ou igual a f de x, menor ou igual a 5x vezes o x ao quadrado. Aqui rola uma distributiva, vai ficar x cubo mais 4x ao quadrado, menor ou igual a f de x, menor ou igual a 5x ao cubo. Olhe onde você está, olhe onde você quer chegar. Já temos a função f de x. Eu quero chegar no limite dessa função com x tendendo a zero. Então, o que eu vou fazer? Extrair o limite de x tendendo a zero dos três lados dessa expressão. Vai ficar limite de x a zero de x ao cubo mais 4x ao quadrado, menor ou igual a limite de x a zero de f de x, menor ou igual a limite de x a zero de 5x ao cubo. Veja que esse é um limite polinomial, não tem indeterminação nem nada, posso resolvê-lo sem medo. É só jogar o zero no lugar do x, vai ficar 0 ao cubo, mais 4 vezes 0 ao quadrado. Opa, 0 ao cubo é 0, 4 vezes 0 ao quadrado é 0, 0 mais 0 é 0. Menor que limite de x tendendo a zero da função f de x, menor ou igual a limite de 5x ao cubo, 5 vezes 0 ao cubo, vai ficar 5 vezes 0, que é 0. Então, o limite da função que a gente quer ficou ensanduichado entre 0 e 0. Portanto, pelo teorema do sanduíche, o limite dessa função vai ter que ser obrigatoriamente igual a 0. Professor, e se eu tivesse escolhido outras funções que não fosse essa x mais 4 e a 5x, o que ia acontecer? Tu ia chegar na mesma resposta da tua questão. Então esse passo ele é abstrato, mas ele dá asas aí para a sua imaginação, você é livre para descobrir uma função que isso feche e funcione.